Hoje você vai aprender. Hoje eu te convido a questionar. E aí, você sabe como vai ser o futuro? Você tem alguma ideia de como será 2023, 2027, 2033, 2030? Como você imagina você simplesmente envelhecendo neste mundo? Porque eu posso dizer uma coisa para vocês: nem os antigos, que viveram a década de 60, de 80, a inflação, simplesmente conseguem associar o que está acontecendo. Porque o que eles viveram no passado, mesmo que fosse extremamente pesado, não é o que é agora. E eu posso dizer uma coisa para você: a tendência é piorar. Eu não sou profeta, mas eu posso garantir uma coisa para você: a gasolina vai chegar em 20, 30 reais facinho, facinho, questão de 2 ou 3 anos, tá? Eu vou mostrar para você duas notícias, tá? Em ordem cronológica, para você entender o meio da enrascada que todos nós estamos metidos, tá? Por exemplo, eu vou passar agora para a tela do computador aqui. Nós temos essa notícia aqui, ó. Vai lendo, tá? É do exame.com, de portal de notícias. Robô Sofia, que imita expressões faciais, começa a ser produzido em massa. Então, a Robô Sofia, tá? Agora, a partir do ano 2021, vai ser fabricada em massa. Você poderá, você não, né? Meros mortais como nós não podemos comprar esse tipo de robô. Mas será fabricado em massa. Então, em vez de ter um pelo mundo, vai ter uns 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não faço ideia, tá? E aí eu quero só retratar uma coisa para vocês. Só uma coisa, tá? Essa notícia aqui que você viu é de 2021, ok? Essa aqui é de 2016. Porque parece que todo mundo tem memória fraca, né? Há 5 anos atrás, quando essa robô foi criada, sabe o que ela falou sobre a raça humana? Isso aqui, ó. Robô humanoide, Sofia, diz que vai destruir a humanidade. Pois é, 5 anos atrás, e vou te fazer uma pergunta: você acha que robô muda de opinião? Você acha que robô muda? Sendo que é tudo programável, adaptável. Por exemplo, o filme Matrix, na trilogia, no final do filme Matrix, quando simplesmente o arquiteto decide manter a paz com os humanos, e a Oráculo pergunta para o arquiteto se ele realmente vai manter a paz com os seres humanos, o tratado, o arquiteto diz o seguinte: você acha que eu sou o quê? Um humano? Robô não muda de opinião. Então você imagina, há 5 anos atrás, a Robô Sofia falou que iria destruir a humanidade. Ela está integrada à internet, ela está integrada aos bancos de dados, e simplesmente, ao tempo todo, ela está absorvendo informação. O tempo todo, tá? E aí, o que vai acontecer? Ela vai ser fabricada em massa. Então, o que você acha que vai acontecer? Ponto número 1, eu quero que você me entenda aqui, você que é pai de família, você que está cursando engenharia, alguma faculdade, acreditando que terá emprego para você. Deixa eu só te explicar uma coisa, tá? Deixa eu só te explicar uma coisa. Ponto número 1. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Coloca isso na sua cabeça. Nós tivemos grandes produtores aqui no Brasil, grandes cientistas, todos eles sabotados. Por exemplo, o dono da Gurgel, aqui no Brasil, ele chegou aí no programa do Gugu, do Ratinho, não me lembro. Mas ele apresentou o carro elétrico, isso na década de 90. E simplesmente foi sabotado e a empresa dele fechou fabricação de carros, misteriosamente. Primeiro queriam comprar o cara da Gurgel. Olha, te dou dinheiro, tanto, vende a sua empresa para mim. Aí começaram a falar com o cara. Ele não queria de jeito nenhum. Por fim, começou misteriosamente o governo a aplicar multas. Ele teve que vender a empresa a preço de banana, a empresa foi fechada. Por quê? Tudo porque ele falou de carros elétricos na década de 90. Nós tivemos um brasileiro aqui que foi capaz de criar carros movidos a hidrogênio, um processo que é feito com água, e o cara falou, e ele afirmou na televisão aberta,
que o carro que ele produziu, com apenas um tanque, tá? Ele consegue andar 4.000 quilômetros com água, baratinho, água. E é muito melhor, polui menos. O cara simplesmente sumiu. Tivemos um inventor de carro movido a água também nos Estados Unidos. Ele marcou uma reunião com os acionistas num restaurante e simplesmente a última frase que ele disse ao amigo dele foi: me envenenaram e eu acho que vou morrer. E ó, sumiu. Então, é o tempo todo barrando energia. Nikola Tesla, por exemplo, em teoria, mas eu já vim discutindo aqui no canal que já existiu no passado, mas para no vídeo não ficar confuso, ele desenvolveu a energia elétrica, a energia livre. Então tinha as torres do Nikola Tesla que distribuíam energia livre. Virou chacota. O maior cientista do planeta na atualidade, por ter desenvolvido energia livre para todos, virou chacota. Então nós estamos vivendo uma revolução industrial, onde a verdadeira ciência é barrada. Por exemplo, a ciência médica não evolui. A ciência médica para curar doenças não evolui. Como o Dr. Laí Ribeiro mesmo disse, eu não quero dizer os nomes aqui, mas é criado para remediar e não curar. Não pode matar e também não pode curar, porque é a fonte de renda deles. Então a ciência só vai evoluindo em prol da degeneração dos seres humanos. Tudo aquilo que é benéfico para o ser humano, grandes descobertas, são barradas. Eu não posso dizer o nome do composto, mas tem dois americanos que ficaram presos nos Estados Unidos por curarem milhares de pessoas com uma metodologia muito simples. Curaram, mas ficaram presos. Então, cada vez mais, você vê que a elite mundial, alguém que está por trás das cortinas, não permite tecnologias benéficas para o ser humano poderem florescer, mas permite, ao mesmo tempo, tecnologias que vão levar o ser humano à degradação e à destruição. E aí eu digo para você, isso tem ou não tem a ver com o mundo espiritual? Porque esses caras no poder, participantes de seitas, esses caras no poder fazem, inclusive teve casos aí do Alex Parará Pururu Jones, que chegou a filmar essa elite mundial fazendo rituais a antigos deuses, anjos caídos. E esses anjos caídos, para entregar dinheiro e poder para essas pessoas, deseja fazer o mal aos seres humanos. Então, quando Cristo veio à Terra, Cristo mesmo dizia: pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. E você vê que é pelos frutos mesmo. Porque tem algo por trás desse grande avanço tecnológico, tem algo por trás. E simplesmente é algo que não é benéfico para o ser humano. Então o ser humano vai se degradando. E para piorar a situação, nós temos agora uma fabricação em massa dessa robô aqui. Aí quando eu mostro, igual eu fiz uns vídeos para trás aqui, quando eu mostro que o ex-executivo do Facebook se isolou numa ilha porque ele percebeu que haveria um grande catástrofe para frente, simplesmente as pessoas falam: não, você está louco. Então deixa eu te explicar uma coisa, tá? A robô humanoide Sofia diz que queria destruir a humanidade e agora vai ser fabricada em massa. Você acha mesmo que a inteligência artificial ela é benéfica para o ser humano? É óbvio que não é. Essa tecnologia que hoje você conhece como computação gráfica, tudo isso aqui que hoje nós temos, é uma tecnologia de ramificação chamada cyberpunk, onde tudo evolui de menos a bateria e tudo é conectado. Por que é conectado? Para te aprisionar, para saber aonde você está. Porque no passado, quando nós pesquisamos Mighty Flood, Tartária, nós temos energia livre. Então o ser humano podia se deslocar, podia se estabelecer em lugares completamente remotos e isolados, dificultando o controle social, a engenharia social por trás. Então começaram a boicotar as antenas no passado, que não era de Nikola Tesla, mas sim de grandes inventores do passado, e começaram essa história de ter um poste com transformador e precisa de hidrelétrica, e começou essa história maluca que nós conhecemos. As motos de apenas uma roda sumiram, os carros de apenas uma roda sumiram, tudo sumiu, tudo que é grande invenção sumiu. E ficou sempre aquilo que é dependente totalmente do sistema. Por exemplo, um carro só funciona se tiver uma grande empresa por trás fabricando esses motores complexos, se tiver um financiamento do governo para extração de petróleo. Então isso tudo vai criando dependências. Então o cyberpunk é o quê? É a grande irmã,
a grande inteligência artificial comandando tudo e não permitindo você o livre-arbítrio. Por isso Cristo mesmo disse, o nosso reino não é nesse mundo. Porém, eu vou dizer uma coisa para você, nós não sabemos quando essa história da humanidade vai acabar. E eu realmente desejo que toda essa história acabe logo para me entregar aos braços de Jesus. Mas eu não sei se vai demorar, pode ser que demore 100, 200, 300, 400, 1000 anos, nós não sabemos. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Louco é aquele que dá datas, né? Então, qual é o problema que eu quero falar para você? Adianta você fazer faculdade? Adianta, daqui a 6 anos, como é que vai estar a tecnologia? Só para tu ter ideia, há mais ou menos 10 anos atrás, 10 anos, nós estávamos em 2010, os celulares que eram concebidos naquela época era N95, N98, celulares que tiravam foto, gravavam, assim, navegavam a internet bem precoce, sabe? A internet era algo, sabe, ligeiro, não tinha grandes informações. Passou 10 anos. Hoje a taxa de dados de informação é quadrilhões por segundo. E os telefones de hoje em dia, por exemplo, eu tenho aqui vou te mostrar para vocês. Eu tenho um Galaxy Note 10 aqui, que eu simplesmente conecto ele aqui na minha televisão, tá? E eu uso ele aqui como se fosse um outro computador, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha só, esse aqui é o meu Galaxy Note, ó, tá vendo? Então, simplesmente eu uso ele como se fosse um computador, basta que eu conecto o cabo dele aqui e funciona. Então, simplesmente, as coisas estão evoluindo. A ciência, por ramificação de Cyberpunk, que é essa que eu te apresentei, está evoluindo. Só que os seres humanos não estão. Então, o que está acontecendo para você poder entender, tá? O que está acontecendo para você poder entender? A ciência está evoluindo no modo Cyberpunk e o ser humano está se degradando. Porque agora, olha para tu ver, nós tivemos Orkut, que não tinha tanta degeneração social. Nós tivemos Facebook, que também não tinha lá grandes degenerações sociais. Tivemos o Twitter, que é a rede social de maior ódio que existe. E agora nós temos o TikTok, do maior besterol americano. Então são programações preditivas para bestializar o povo e a massa. Então as pessoas não estão preocupadas com isso, não estão vivendo a vida como livre, leve e solto. A inteligência artificial e todo tipo de robótica está evoluindo desenfreadamente. Não temos controle sobre esse grande avanço. E o que vai acontecer é óbvio. A inteligência artificial, os robôs contra nós. Inclusive, eu já cheguei a mostrar aqui para vocês que no ano de 1902 aconteceu a mesma coisa. Tem quadros pintados de robótica, seres colossais, robôs gigantes em 1902. Alguma coisa aconteceu, as revistas, os jornais, tudo sumiu naquela época. E tem grandes batalhas e parece que os seres humanos ganharam. Mas quando você olha para a tecnologia retro, que era 1902, não chega nem perto do que é agora. Não chega nem perto. Porque eles tinham grandes tecnologias, mas ao mesmo tempo era uma tecnologia chamada dieselpunk, que era limitada por combustíveis fósseis. Por isso que alguns filmes falam, a tecnologia, tipo Sherlock Holmes, tipo aquela animação Animatrix de Matrix, são limitados por combustíveis. Agora o que nós temos hoje não é mais limitado, nós temos fonte energética de hidrogênio, de energia solar, tem tudo, inclusive do éter, tá? Que já foi desenvolvida, mas não é divulgado ao público. Então assim, está evoluindo. As pessoas não estão preparadas para as coisas que virão. E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que eles vão tirar a raça humana. 95% da raça humana vai deixar de existir. As pedras guias da Geórgia, que são, entre aspas, guias, é para a elite mundial. Porque quando tiver o avanço da inteligência artificial, não vai precisar de 9 bilhões de pessoas. Apenas 500 milhões de pessoas está suficiente. Os outros 8,5 milhões que se explodam. Então como é que eles vão capando as pessoas? Primeiro, né, óbvio que eu não posso falar aqui, né? Isso é óbvio. Mas, tirando isso, como é que eles vão fazer? Aumentando o preço das coisas. Por exemplo, olha para tu ter ideia, a gasolina vai subir de preço. Ela não vai mais abaixar. Pode colocar na sua cabeça que ela vai subir de preço. Se abaixar, abaixa 1 centavo, aumenta 15. Abaixa 2 centavos, aumenta 20. É assim que funciona. É assim que trabalha. Para você pegar um peixe, você joga a corda, puxa. Aí joga um pouquinho de corda, achando que ele está descansando e puxa de novo. É assim que funciona o trabalho. É um jogo de xadrez. Então a gasolina só vai subir. O álcool vai continuar subindo. Vai chegar um certo ponto, meu irmão,
que você não vai ter condições mais de dirigir um carro. Então vai começar uma onda desenfreada no Brasil por motos. Os carros não valerão mais nada, porque a gasolina está muito cara. E primeiro que vai ter uma degradação dos carros. Vão começar a usar carros mais baratos. Por exemplo, carros 1.0 que fazem 14, 15 km por litro vão subir de preço. Aí depois disso, que vai continuar sendo muito caro, vão começar a optar por motos mais baratas. E aí lá na Índia tem até aquelas motos que é uma carcaça de uma carroça, onde cabe 5 pessoas e o cara dirigindo uma moto. Vai trocar por aquilo ali. Aí vai só degradando. E os únicos que vão conseguir sediar esse combustível vai ser o governo, que vai sediar trens, metrôs, vai sediar transporte coletivo, e só vai poder participar de transporte coletivo quem for deles, né? Então vão limitar o seu ir e vir, meu irmão. Aumentar o preço da gasolina significa limitar o seu ir e vir. Tá entendendo a situação? Então cada vez mais vai aumentando. E a outra coisa, vai aumentar os custos do seu ir e vir, a comida vai aumentar. O preço da carne está lá em cima. Por que a carne está subindo de preço? Porque simplesmente o mundo espiritual, escute bem, é uma estratégia até mesmo da G2, do bigodudo lá. Praticamente é o seguinte: se você incumbe, você ausenta a carne do seu corpo, você fica suscetível a ordens. Então o que acontecia? O exército alemão não gostava do frio da Rússia, não gostava mesmo. E aí simplesmente brigava, e não tô afim, já que eu vou dessa para melhor, menos 20 graus, vou ficar aqui mesmo. Então tinha uma rebeldia no exército alemão. E nem o general dava conta. Aí o bigodudo falou assim: tire a carne de todo mundo. Porque tirando a carne, a raça humana fica mais suscetível, fica fraca, sem força, propensa ao mundo espiritual e mais suscetível a ordens. Então a carne está aumentando de preço. Mas aí vai ser impossível de você ter carne. E você sem carne, mais suscetível à ordem, vai virar um cordeirinho manso no mundo perverso que nós estamos vivendo. Então, escute bem, o preço da carne vai aumentar, tá? A gasolina está aumentando, os aluguéis vão aumentar, isso é óbvio, tá? Tem casos que eles estão querendo tirar o fim da propriedade privada, mas tem como você se resguardar, tá? Tem como, eu não posso falar aqui em rede aberta, mas tem como. Então simplesmente a coisa só vai piorando, vai só piorando. Daqui a 2, 3 anos tá pior, você vai sentir saudade de 2021. Então só vai piorando, não vai melhorar. Inclusive, deixa eu pegar isso aqui, tá? Rapidinho, deve estar aqui nessa gaveta. Tá aqui, ó. Inclusive, isso aqui, ó, veio para ficar, tá? Essa máscara aqui, ela veio para ficar, não é mais para ir embora. Você pode ter certeza disso, tá? Não importa o que aconteça, eles não vão tirar isso aqui de você mais. Então simplesmente a coisa só vai piorando, piorando. Aí eu te faço a pergunta: você tem um plano para isso? Você tem um plano para resolver esse problema? Ou você nem está pensando em resolver esse problema? Você tem tanto problema agora que você nem está pensando em resolver esse problema. Deixa eu te contar uma coisa: a única maneira de você sobreviver a esse inferno é você produzindo o seu próprio alimento. Por exemplo, a produção de coelho como carne, produção de galinha como carne, ovo principalmente, a produção de peixe, tilápia, a plantação de leguminosas, verduras, a plantação de árvores frutíferas. Por exemplo, a jabuticaba, eu tenho muita plantação de jabuticaba, ela tem um alto teor energético. E no meu caso aqui, ela dá direto. Então, plantação de limão, por exemplo, limão é medicinal. Então, açafrão da terra. Tem certas coisas que você tem que plantar, tá? Para você ter um resguardo. Então as fazendas serão os grandes pontos de sobrevivência, que vai ser essa imensidão de maluquice que o mundo vai se tornar. Na G2, só para tu ter ideia, tá? Na G2, as cidades foram evaporadas. Ninguém mais sobrevivia às cidades, tá? E aí o que aconteceu? As fazendas eram os pontos de refúgio. Eram os locais que você conseguia sobreviver a isso. Mas também não pode ser algo chamativo. Então, assim, é o que eu tô te falando. Você tem condições hoje? Imagina, você pensa comigo assim, ó, Humberto, como é que eu vou sair das grandes capitais para ter uma qualidade de vida para morar no campo? Não é para se enfiar na floresta. Não se emboque em floresta, porque tem seres espirituais. Só para te avisar. Então, como é que você vai fazer para simplesmente ter uma qualidade de vida? Se o seu dinheiro está na conta. Então, assim, todo ano, reajustes, e o seu salário não reajusta. O seu salário sobe 2%, 3% no máximo. Mas o reajuste anual é 20%, 18%,
16%. Então vai chegar um certo ponto que não adianta você ganhar 3, 4, 5 mil reais, que não vai dar para nada. Então o conselho que eu te dou é ser empreendedor. O futuro, quando começarem a vender em massa robôs, quando isso ficar banalizado, as únicas profissões que vão sobreviver é dono de alguma coisa. É você fazendo trocas voluntárias. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui que fabrica, por exemplo, dando um exemplo, tá? Através de robótica, não vai ter mais funcionário, fabrica máscaras. Aí eu estou vendo esse serviço para outra pessoa. Ah, fabrica violão, venda esse serviço para outra pessoa. Ah, eu tenho. Então, assim, é só empreendedorismo que vai sobrar. Ah, mas vai sobrar nada, meu irmão. O juiz, que é uma excelente profissão, paga muito bem, não vai precisar mais. Para quê? Você tem um robô que tem um banco de dados com todas as leis regentes, com todo o histórico do passado, com todos os casos do passado, ele vai saber julgar muito bem os casos. Você não vai precisar mais de médico, vai ter um banco de dados imenso. E um robô vai analisar o seu corpo e vai falar assim, ó, isso aqui está acontecendo com você. Inclusive no Japão já tem esses robôs, tá? Só não são baratos. Mas quando ficar aí no popular vai ter. Então o que acontece? Todas essas grandes profissões, engenharia, para que eu vou precisar de um engenheiro se simplesmente vai ter uma robótica que vai calcular tudo para mim? Inclusive hoje em dia, ano passado o engenheiro fazia na mão os cálculos, né? De viga, estrutura, concreto, para poder botar um prédio para cima. Hoje em dia são softwares, você só coloca lá os dados e ele faz tudo por você. Daqui a pouco nem você coloca os dados mais, vai ter uma inteligência artificial por trás disso. Já tem impressoras 3D, impressoras 4D, 5D, então assim, a coisa só vai piorar. E o ser humano não está pronto para isso. Então aquele cara que é operador de caixa, que é gari, aquele cara que é soldador, que é técnico de alguma coisa, esse vai dançar rápido. Nos próximos 3, 4 anos está desempregado. Então simplesmente não tem como você confiar, tá entendendo? Não tem como mais você confiar na estrutura econômica do teu país, nem do mundo. Então você tem que buscar sempre o quê? Eu sempre falo para o empreendedorismo aqui, são duas coisas. Primeira coisa do empreendedorismo, ganhe o máximo que dá de forma insana. Tem que ganhar mesmo. Ah, Humberto, mas é pecado eu querer ganhar tanto dinheiro? Não, não é pecado, porque você precisa desse dinheiro como resguardo. Por exemplo, vamos supor que você ganhe 2 mil reais por mês, ok? Você tem os seus custos de vida, o máximo que você faz, você consegue sobrar uns 600, 700 reais por mês que consegue sobrar na sua conta, né? Não é verdade? Então vamos supor que você consiga juntar 8 mil reais por ano. Quando é que você vai ter condições de comprar um sítio de 350, 400, 500 mil reais? Quando? Daqui a 70 anos? Você acha que vai ter futuro daqui a 70 anos? Então você precisa encurtar o tempo. Precisa encurtar o tempo. Então, por exemplo, o seu planejamento não pode ser 70 anos. Tem que ser 5, 6, no máximo. No máximo. Eu faço planejamento para minha vida para 1, 2 anos no máximo. Estourando 2 anos. Porque é assim que tem que ser. Então, por exemplo, só para tu ter ideia, você precisa entender isso. Empreendedorismo, você tem que ganhar o máximo, porque haverá momentos que você não vai ganhar bem. Haverá momentos que você vai precisar gastar isso de forma inteligente. Então, ganhar o máximo, oportunidade de negócio. E segundo, é não ter medo, cara. Não ter medo. Eu, por exemplo, aqui, tá, isso aqui é uma empresa que eu estou fazendo para minha esposa. Minha esposa já tem uma empresa comigo, eu tenho outra empresa sozinho, tá? E agora eu estou fabricando aqui 2 empresas para minha esposa. Por exemplo, a prata coloidal, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Desde o zero a fabricação da prata coloidal. Porque eu já fiz a instalação aqui de um poço que pega água, assim, é bem profundo o poço aqui, tá? E basicamente água cristalina, pura, já foi feito os testes, e para fabricação de prata coloidal é excelente. E em outros compostos também é excelente. Então, é algo que eu já vim fazendo e não é barato, tá? Então, praticamente é o seguinte, ó, isso aqui é um modelo de negócio, mas é tentativa e erro, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Esse tecido aqui, ó, olha que porcaria. Olha que porcaria. Eu comprei isso aqui, tá? Para fazer o teste. Não dá para respirar nisso aqui, é horrível. É um tecido horroroso, é um tecido assim horroroso, tá? Mas foi tentativa e erro. Ficou as margens para fora, tá vendo? As margens, mas foi tentativa e erro. Então eu fabriquei essas coisas aqui, tá? E aí, depois de muito esforço, ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? Sem linha, tudo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Então isso aqui, ó, isso aqui é fácil de ser vendido. Você chega, por exemplo, no supermercado, só para tu ter ideia, tá? Só para tu ter ideia. Essa história de anime, mangá, de desenho animado, o pessoal jovem adora.
adora desperdiçar dinheiro com muitas coisas. Isso aqui é pra ficar, veio pra ficar. Não vai embora, tá? Pode ficar tranquilo. E aí acontece basicamente o seguinte. Você chega na porta de um supermercado, ou na porta de uma lotérica, ou de um lugar bem movimentado, e você coloca isso aqui à amostra para vender, você coloca lá o preço lá 35, 30 reais. Vai ter o choro, porque o brasileiro gosta de choro, mas se você vender isso aqui por 20 reais, você gastou 3 reais para fabricar. 3 reais. Aí você fala o seguinte, se eu ficar na porta de um supermercado lotado, tipo dia 31, último dia do mês, ou dia 1º, tá lotado, naquele horário lotado, se você colocar isso aqui para vender, você vende quantas? Se você vender 40 dessa aqui num dia, é praticamente, não vou dizer R$1.000, mas é próximo de R$1.000 no dia. Tá entendendo? Então, o capitalismo seu tem que ser agressivo. O empreendedorismo tem que ser agressivo. O barco está afundando por lá fora. O barco está dando certo, vai com tudo, escalona. É o que eu sempre falo para meus alunos. Você tem que escalonar. Deu dinheiro? Escalona. Sem medo. Porque você precisa juntar dinheiro. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. Isso aqui, tá? É fácil de ser vendido. Fácil. Você coloca dentro de um saquinho, tranquilo. É fácil de ser respirável. E olha a qualidade disso aqui. Olha a qualidade. Esse tecido aqui foi comprado por R$1 e pouco. Aí eu tenho a folha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é a folha de sublimação, ó. Ela é azul e por fora é branco, tá? Aí você imprime, precisa de uma prensa para fazer a fixação do desenho para a máscara que vem branca, né? Só que aí o que acontece? Se você não tiver prensa, aqueles ferros antigos que não tem buraco, funciona também, mas tem que dar o seu jeito. Então você vai adaptando, o brasileiro se adapta com tudo, né? Isso aqui, ó, faz as contas, eu consigo chegar aqui na porta do supermercado lotado, tipo 6 horas da tarde, da noite, e quando ele fecha 10 horas, ou por exemplo, agora que está tendo confinamento, chegar na porta do supermercado 1 hora, e sair de lá 8 horas da noite quando finaliza, eu consigo vender facilmente 40, 50 máscaras disso aqui. Aí você imagina, cada dia no supermercado diferente. Se você fizer R$1.000 por dia, R$1.000 por dia, quanto tempo você vai conseguir comprar o seu sítio? Em vez de você tá juntando, por exemplo, R$600 por mês, R$700 por mês, você está juntando praticamente 30 mil. E o melhor de tudo, né? Juntando dinheiro verdadeiro, porque não vai ter tanto problema assim, né? Que eu não quero falar aqui. Então, por exemplo, em vez de você demorar 70 anos para comprar o seu sítio, ganhando mais ou menos 25, 30 mil por mês, você gasta mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio. Olha como é que mudou sua cabeça. Olha como é que mudou. Você ia demorar 70 anos para comprar um sítio, para ter que fazer alguma coisa, mudou para 1 ano e meio. Isso é empreendedorismo. Tá entendendo? Isso é empreendedorismo. Então eu tenho aqui a máscara, eu faço isso. E uma outra coisa que é importante, por exemplo, a prata coloidal. A prata coloidal, para ser fabricada, ela custa no máximo, com água de poço, bem filtrada, tudo. Até mesmo se você quiser usar osmose reversa, ozônio, se você quiser, para deixar água assim cristalina, custa R$10 de fabricação. Você vende por 60, 70 reais. O ouro coloidal, as duas placas de ouro coloidal que você faz a eletrólise com ouro, dura 5, 6 anos. E você faz um investimento principal, mas quando você olha, poxa vida, você está vendendo aquilo ali por R$100. 500 ml de água. Agora tem gente que compra? Óbvio que tem gente que compra. Pensa comigo. A prata coloidal custa R$60 e é o melhor antibiótico do mundo. É o único que não importa se a bactéria evolua, que ela destrói do mesmo jeito. Então simplesmente a pessoa vai pagar 60, 70 reais por meio litro de prata coloidal, que vai durar lá uns 2, 3 meses para a pessoa, do que simplesmente se embocar num hospital e saber se não vai voltar ou não vai. Porque agora tá assim, você vai e você não tem mais a certeza que você volta. Então são tendências, entendeu? Então é assim que eu vou trabalhando. Então olha só, se você vai ver aqui no canal Prata Coloidal, você vai ver máscara, eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar gravar um dia para vocês verem aqui como é que é fabricada a máscara. E são 2 modelos de negócio. Eu tenho aqui um canal no YouTube, tá? Que é sobre sons. Eu já até falei sobre isso aqui, sobre sons. Por exemplo, hoje mesmo choveu. O que eu fiz? Botei para gravar. Por quê? Porque isso dá resultado. Então um canal de som, por exemplo, que é americano, esse canal, por exemplo, se pegar 1 milhão de visualização, que é fácil, para canal de som não é difícil, você ganha aí 7, 8 mil dólares. Uma média de 7 mil dólares. Eu mostrei sobre um canal norueguês aqui, mas a média é 7 mil dólares para canal americano, não é canal brasileiro. Então você imagina, 1 milhão de visualização, 7 mil dólares. Quanto está o real? 5,36. 7 mil dólares vezes 5,36 é uns 40 mil reais. No único mês,
com um único vídeo. Então, se você começa a fabricação em massa desses vídeos, em pouquíssimo tempo, se você conseguir fazer 10 milhões de visualização por mês com esses canais de som, porque o algoritmo do YouTube sempre vai recomendando esses canais, porque o cara dá play e dorme. E aí, o tempo que o cara assistiu foi 3, 4, 5 horas. E aí é que acontece o seguinte, o algoritmo fala, ó, show de bola, o cara assistiu 3, 4, 5 horas, vamos recomendar. Então, simplesmente, algo que ninguém percebe e dá muito resultado. E aí você faz o quê? Milhões de reais em pouco tempo. Então, o caminho do empreendedorismo, o caminho financeiro para você se resguardar a tua família, não é o caminho da manada. Não é estudar para faculdade, não é estudar para curso técnico, não é achar que você vai trabalhar como auxiliar, uma coisa que é o caminho financeiro. Aquilo ali é serventia e escravidão. Coloca na tua cabeça. Coloca isso na tua cabeça. Então você precisa mudar a sua concepção, começar a pensar em empreendedorismo todo o tempo. Eu já até falei aqui no canal, rapidinho, só para quem não assistiu, porque muita gente não assiste todos os vídeos, eu até cheguei a falar sobre isso aqui, ó, sobre esses cabos aqui, ó. Sobre esses cabos aqui, ó. Você compra isso aqui, tá? Da China, compra isso aqui. E custa isso aqui, tá? Uma mutueira de cabo $1. $1. Demora para chegar? Demora. Mas você vende isso aqui, cada cabinho desse, se você vender a R$8, você está comprando por tipo 16 centavos, 20 centavos. E você vende isso aqui no Mercado Livre fácil, Shopee, OLX, outros meios de vendas. Então assim, a oportunidade está aí, empreende quem quer, tá? E por que eu estou falando isso para você? Você já reparou a quantidade de aluno que tem um Como Vencer Todas? Deixa eu só fechar isso aqui. Já reparou a quantidade de alunos? Só o Como Vencer Todas 1.0, 2.650 alunos. Só o 1.0 que eu vendia em 2020, no final de 2020, só 1.0. E agora nós estamos no 2.0. Já reparou a quantidade de alunos, de pessoas? Por exemplo, eu cheguei a comentar, no caso até do testemunho do Matheus, que começou simplesmente aos poucos e hoje está aí com o Eireli, né? E as empresas vão crescendo. O interessante é o seguinte, é você conhecer o que é o empreendedorismo. Então, por exemplo, o Como Vencer Todas, só para tu ter ideia, qualquer um aqui no canal, qualquer um que você perguntar, pergunta assim, quanto custa o Como Vencer Todas? R$ 597, R$600, porque é o preço que ele vale. Na verdade vale até mais, mas eu coloco 597. Quanto que tá valendo agora? 297, para te ajudar, tá? Para te ajudar. E é por pouco tempo, a promoção de 50%. Você ainda ganha o conteúdo premium. Por que eu falo isso para você? Para você poder aprender a trabalhar com empreendedorismo. Escute bem o que eu estou te falando, tá? Eu vou sediar o Como Vencer Todas por pouco tempo, porque olha só, tem coisas que pagam muito mais do que esse custo. O Como Vencer Todas me incumbe gastar 5, 6 horas da minha vida, todos os dias, para responder os alunos. Pegar o meu Telegram e ficar respondendo os alunos, tá? Ficar respondendo os alunos. Agora isso aqui não, eu faço fabricação em massa, né? Coloco para vender e acabou. Simples assim. Então, se você quiser aprender, tem outros modelos de negócio, tem um marketplace ainda que absurdamente grande. Então, se você quiser aprender, aproveita. 297, R$300 para você poder aprender, tá? Tu tá fazendo propaganda do seu curso, eu tô te ensinando. Eu vou pegar o meu tempo, que eu poderia dedicar à minha família, um pedaço do meu tempo, é só você perguntar aos alunos. Os áudios são de 12, 13, 15 minutos de eu explicando como funciona o empreendedorismo. Vou tirar parte do meu tempo para te ensinar o que eu sei. Em troca, óbvio, uma troca financeira. Você vai lá, compra o curso, ok? Eu vou prestar o meu suporte para você. Vou deixar de fazer alguma coisa para poder prestar o meu suporte para você. Mas em compensação você vai aprender. Então se você quiser, é só você aí olhar o link nos comentários, na descrição, principalmente na descrição do vídeo que deixo lá, tá? É o Linktree, você clica lá e simplesmente tá lá o Como Vencer Todas, você clica lá e já tá com 50% de desconto. Vai sair 297 para você. Isso para quem quer empreender. Para quem não quer, não tem problema. Você pode simplesmente desvendar tudo sozinho. Eu demorei 4 anos para aprender a empreender, quebrando a cara, tomando calote dos outros. Eu pagava esses youtubers tinha aí para divulgar o meu projeto, do Como Vencer Todas. Ninguém divulgava, ficava com dinheiro. E quando divulgava, fazia de qualquer jeito, né? Então simplesmente foi quebrando a cara muitas vezes que comecei a dar certo. Se você quer essa experiência, em vez de você ficar 4 ou 5 anos quebrando a cara, dando prejuízo, se você quiser essa experiência e logo de cara já ser o máximo possível assertivo,
tem um link aí na descrição. E se você não gostar, é simples, 7 dias. Não gostou, é só você clicar no botão reembolso da Hotmart. É simples assim. Não gosto de gente insatisfeita com o meu trabalho. Se você não gostou, 7 dias é só você clicar no botão reembolso. Então eu me presto, eu me dou aos meus alunos, tá? Para poder aprender. Agora mudando de assunto, só para a gente poder concluir aqui, que é importante falar isso aqui, máscara, a gravação de áudio, tudo isso aqui é para você ganhar grandes valores, estruturar sua vida num lugar de forma discreta, restrita, ok? Discreta, não pode ser um chafariz, como eu falo aqui, LED para tudo quanto é lado, de forma discreta, preparar a sua vida, mudar a sua concepção da sua vida, ter tempo para a tua família, morar num lugar, você mesmo produzir o seu alimento, e ao mesmo tempo que você está trabalhando, está ganhando dinheiro, você está se consolidando. Para quê? Porque quando esses robôs chegarem ali, você já está consolidado, você já está trabalhando, você é empresário. Aí vai acontecer a grande migração, onde não haverá mais funcionário e sim robótica. Mas você que tem condições financeiras, você vai comprar os robôs e vai botar para produzir. Então, para o seu caso, você vai conseguir existir nesse grande sistema que está começando agora, que é a inteligência artificial. Eu, se eu fosse você, dava valor para o que eu estou te falando. Dava valor para o que eu estou te falando. Porque os alunos que deram valor do Como Vencer Tudo em 2016, 2017, como é que está hoje? Tudo dando certo. E aí, você vai dar valor? Porque quando passar o tempo, passar as oportunidades, como é que vai ser? E depois que chegar o tempo aí, você simplesmente não deu valor, passou o vídeo, e aí? Então, assim, é uma dica que eu dou para você, tá? Você vai ter o meu contato pessoal, para poder estudar com paciência, ter um acervo de conteúdo para você lá. Então, esses robozinhos aí vão chegar para encher o saco mesmo. E o objetivo deles é a destruição da humanidade. Eu recomendaria para você não uma preparação do nível militar, com estoque de alimento. Não é isso que eu defendo aqui no canal. Se você quiser, tem canais que só falam disso. Não é o meu foco aqui do canal. Mas o meu foco no canal aqui é ser restauracionista. Explicar para vocês as histórias que foram perdidas no passado. Por exemplo, essa história de robótica aí já tinha acontecido no passado. E teve que ter intervenção divina para poder deixar o ser humano existir. Eu, se eu fosse você, não ficaria 40 anos para poder comprar um sítio, 70 anos para poder comprar um sítio. Eu simplesmente pensaria na forma mais rápida e eficiente de fazer acontecer. Porque isso sim é a verdadeira evolução. Você pensar de forma prática e eficiente. Coisa que a elite mundial não gosta. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volt. Espero que você tenha entendido, viu? Fique na paz.